Fala pessoal, eu sou o Diógenes Ramos e sejam bem-vindos a mais uma sabatina aqui com os candidatos aí ao cargo de conselheiro tutelar aqui da cidade de Indiara. Neste podcast vamos bater um papo sobre as visões, as experiências dos candidatos ao cargo de conselheiro tutelar. Hoje aqui a nossa convidada é a Nayara Marcela, né? Gente fina pra caramba, a gente conversou aqui antes de começar a gravação. Nayara, tudo bem? Seja bem-vindas ao nosso podcast. Tudo bem, e você, como tá? Um prazer estar aqui no podcast do Bambu Gemendo. Bambu tá gemendo! Bambu tá gemendo! Ficou nervosa com o convite ou não? Olha, desculpa falar, mas foi uma dor de barriga de nervoso. Não, mas todo mundo tem esse nervoso. É a primeira vez que eu participo de um podcast e tô muito contente por ter sido convidada. Tá ótimo. Aqui a gente pegou algumas perguntas que a gente acha que a comunidade deveria saber sobre os entrevistados. E também abrimos uma caixinha de perguntas na rede social para a sociedade em geral fazer uma pergunta. E com todas essas perguntas, teve perguntas indecentes que o povo... Com certeza, né? Sabe que o brasileiro também gosta de tirar sarro, né? Mas a gente leva muito a sério o nosso trabalho, claro, né? O nosso compromisso aqui com a nossa audiência e também com o nosso entrevistado. De maneira nenhuma a gente ia estar convidando alguém para passar vergonha aqui, ainda mais levando o nome da nossa empresa, né? E a gente separou as perguntas por tópicos. E esses tópicos depois fica mais fácil para você recortar e fazer a sua campanha, né? Claro. O prazo é curto, né, de campanha. Claro. Nayara, todas as perguntas aqui que a gente vai fazer para você serão as mesmas perguntas que vamos fazer para os outros candidatos, para ser justo, né? Claro. Somente os candidatos que já são conselheiros, que eles terão algumas perguntas específicas, porque é dever deles prestar uma transparência do que eles fazem, né? Acho se realmente justo. Trabalha ou não, né? Justamente. Eu, ao meu ver, tem muito neguinho que não trabalha, não. Só finge que trabalha, mas não trabalha. E vamos lá. O primeiro tópico nosso aqui. Bora. Origens e educação. Para começar, queremos saber sobre você, contar sobre a sua origem, onde você nasceu, onde você cresceu. Olha, eu tenho 26 anos, daqui 2 meses completo 27. Sou nascida e criada em Mato Grosso do Sul, Chapadão do Sul. Sou sul-mato-grossense. Me mudei para Indiara no intuito de abrir uma empresa, inclusive abrimos 2, na verdade, mexemos com transporte e também com locações de máquinas para construção civil. E eu sou formada em serviço social. Me formei agora, início do ano. Tenho um filho de 4 aninhos, o Pedro, coisa mais linda. Sou casada já tem 13 anos, já comecei a namorar casada. E é isso, pessoal. Começou a namorar casada? Já comecei a namorar casada. Sabe aquele namoro assim que você já tá na casa do namorado, já tá lavando, passando, cozinhando, quando você se vê... Essa coisa é muito doida. Eu não sei quem faz esse tipo de coisa não, né, amor? Já comecei a namorar casada. E é isso. Eu e a Paula, a gente casou e depois namorou. Olha, eu acho que foi isso também, viu, Rodolfo? E o Rodolfo, como é que ele é, seu esposo? Olha, ele é um cara, assim, que me apoia em tudo. Inclusive, a gente tá... Agora, antes de vir pra cá, eu conversei com ele, disse que eu tava um pouco nervosa. Porque quando a gente quer muito uma coisa, é impossível a gente ficar calma, né? É impossível. Eu estudei 4 anos para exercer esse tipo de profissão. Eu sou formada em serviço social, então, como você já deve entender, é tudo a ver com a área. Ah, mas por que você não foi para a sua área de assistente social? Porque eu sou mãe. E eu vi que é uma área que o pessoal tem muito pouco interesse. Tanto para fazer ou até para instituir alguém, a votar em alguém. Eu mesma, lá na minha cidade, na época, antes de fazer faculdade, antes de me interessar por isso, eu quase não fui em nenhuma votação para conselheiro tutelar. Depois que eu me tornei mãe, que eu pude entender a real importância do conselheiro tutelar para o município. Que eu olho para o meu filho e vejo que eu posso fazer alguma coisa por ele, eu posso fazer a minha parte para mudar o futuro dele. Não, Nayara, eu praticamente nunca votei para conselheiro tutelar. Eu só fui votar depois que a minha filha faleceu, no hospital público, e eu vi que realmente a gente tem que olhar para essa profissão com outros olhos. Até por isso também que eu quis fazer essa sabatina com os conselheiros tutelares, para me ver quem que realmente tem vontade, de coração, quem se qualifica, se capacita para estar enfrentando essa situação que é bem complicada, né? Não é tão fácil igual as pessoas acham que é. Alguns, igual eu falei, faz malandragem, né? Mas tem pessoas também de bem que quer mudar
a vida de uma família problemática, né? Porque praticamente vocês trabalham só com famílias problemáticas, né? Não é bem assim. Tipo assim... Mas uma família que não tem problema também procura vocês? Eu não trabalhei como conselheira. É a minha primeira campanha, a minha primeira vez. E eu nem atuei e nem cheguei a tentar atuar. É a primeira vez. Mas você imagina como que deve ser lá dentro, Eu né? imagino. Por quê? Vou dar um exemplo é uma situação que eu vi de famílias próximas a mim. Você vivenciou. Isso. Procurar o Conselho Tutelar do município para tentar resolver problemas que, na verdade, não são do conselho. Problemas com uma criação, né, tudo mais. Acredito assim, tem gente que procura o Conselho Tutelar para dar educação para o seu filho. E esse é um papel que é papel de pai e mãe. O conselho entra após isso. Se caso for, acredito eu, que seja... A família pensou assim, meu filho está mal educado, eu preciso que o conselho resolva. Não. Não é assim que funciona. Então, tem sim famílias que procuram o conselho tutelar com problemas que podem sim ser resolvidos internamente. Você acha que, no seu ponto de vista, que hoje o pai e a mãe, eles têm uma certa dificuldade de estar criando seu filho da forma correta? Se tem, totalmente. Totalmente. Hoje em dia o mundo ensina uma coisa e os pais ensinam outra. O meu filho de 4 anos... o celular, né? Pois é. O meu filho de 4 anos chegou esses dias em casa falando, mamãe, você tá muito louca. Eu falei, uai, filho, por que não? Você tá muito louca. Tipo assim, da onde que ele aprendeu a falar que a mãe e o pai tá louca? Sendo que nem eu nem meu marido fica se chamando de louco dentro de casa. Então, assim, chegou esses dias dançando umas dancinhas de TikTok. Você entendeu? Nem eu, nem meu esposo dança esse tipo de dança em casa. Não temos outros filhos para ele seguir o exemplo. Então, ele já chegou da escolinha ou da rua. Não tô dizendo que é uma maldade, não. Mas tem coisas que dentro de casa a gente ensina de um jeito e o mundo ensina de outro. Então, isso você percebeu que não foi vocês que ensinaram. Pois é, literalmente não fomos nós, né? Literalmente. É isso aí. Quem ensina a educação é o pai e mãe, viu? Escola... É só complemento, Complemento. Tá? E a gente sabe que voo estraga muito também, né? O Pedro tá tendo, assim... Um abraço aí, seu Joaquim, dona Persília aí. Não briga comigo, não. É porque é verdade, né? O Pedro tá tendo, a partir dos 3 anos pra cá, que ele tá tendo vô e vó presente, por conta que eu fui mãe... Mãe, que eu digo assim, eu e meu esposo não tivemos pai e mãe próximos. A gente morava distante. Foram presenças às distâncias, mas... Eu acredito que vô e vó, eles estragam de um jeito bom, né? Quem que não gosta? Neto é filho 2 vezes, né? Pois é. Diz que vô é um cavalo que o filho amansou para os netos andar. Eu acho que quando eu for vô também, eu não vou ser muito diferente, não. Mas é para uma coisa boa, né? Vamos lá, próxima pergunta. Motivação pessoal. O que te inspirou a ser candidata ao cargo de conselheira tutelar? E quais suas experiências anteriores que te prepararam para uma função como essa? O que me motivou, primeiramente, foi a maternidade. Foi a minha maior motivação. E quem é mãe, acredito que pense o mesmo que eu, que filho é nossa motivação diária para tudo. Mas você acha que toda mãe é mãe mesmo? Não. Porque tem mãe que não é mãe, não. Né? Pelo menos na minha visão, tem mãe que... Gente, pode soar estranho a gente falar isso, mas tem mãe que a gente vê que parece que não gosta muito do filho, porque maltrata tanto, né? Na verdade, tem pessoas que não podiam ter o privilégio de ser mãe, né? Elas colocam o filho no mundo e acham que é só isso. A maternidade envolve muitas outras coisas, principalmente amor e carinho. Principalmente. Porque acredito assim, a criança pode estar, às vezes, aprendendo... É a base familiar. O mundo pode ensinar coisas ruins. Só que se você tem uma base familiar estruturada, ela sempre vai optar pelo caminho certo. Eu tive uma família que não foi assim muito tradicional, fui criada com mãe e pai separado, meu pai sempre muito distante, e minha mãe sozinha com 3 filhos. E, tipo assim, por mais que a gente saía da porta para fora e tinha eventos que aconteciam que direcionavam a gente para ir para um caminho errado, para fazer coisas erradas, eu sempre lembrava da minha base familiar, do que minha mãe me ensinava dentro de casa.
Experiência profissional. Compartilhe um pouco sobre sua trajetória profissional até agora. Como você acha que suas experiências podem ajudar no seu trabalho como conselheira? Olha, até meus 20 anos, eu sempre trabalhei na área comercial. Eu sou muito falante, sou bem comunicativa, já deu para perceber. Eu trabalhei na área comercial. Aí, daí em diante, aconteceram alguns eventos, no meu ponto de vista, que me fez optar por fazer o serviço social. E no decorrer da faculdade, eu tive os estágios. Eu estagiei no CRAS e também no CREAS. Aqui de Indiara? Não, de Mato Grosso do Sul. O CREAS trabalha com casos mais, vou falar cruéis, né? Uns casos mais complicados. O CRAS já é mais assistências sociais e tudo mais. Então, eu tive, assim, durante os meus estágios, eu presenciei algumas situações que teve participações do conselho e tudo mais, que me levaram a achar que eu era capaz e que eu poderia contribuir muito para o Conselho Tutelar. E na infância, como eu acabei de falar anteriormente, eu fui criada com mãe e pai separado, eu comecei a trabalhar muito novinha. Eu comecei a ser babá de outras crianças, ainda sendo uma criança. Eu tinha 12 anos. Então você sempre gostou de cuidar? Sempre. Eu acho que, assim, ser mãe para mim foi, além de ter sido um privilégio, foi um adendo ao meu, como é que eu posso te dizer, ao meu dom. Porque eu acho que eu sou uma ótima mãe. Eu acho, né? Creio que meu filho também acha, porque esses dias a gente tava jogando vôlei. Dele não achar. Nossa. Esses dias a gente tava jogando vôlei e as meninas até ficou assim, nossa, que bonitinho. Ele falou, do nada ele chegou na quadra e falou, mamãe, eu te amo. Aí eu falei, gente, tenho filhos homens, nada contra menina, porque eu ainda não sou mãe de menina, pretendo ser um dia. Mas acredito que a experiência é essa. Além de eu ser mãe, eu trabalho desde os 12 anos com criança, presenciei alguns casos que me fizeram querer participar do conselho, querer ser conselheira para tentar melhorar aí o futuro para os nossos filhos. Porque eu acho que a mãe, a mulher, a esposa é o pilar do lar. A gente tem que ir à luta, a gente tem que tentar melhorar. Cada um com a sua parcela de conta e possibilidades aí. Próximo tópico. Família e valores. Acredito que esse tópico é um tópico muito importante, porque muitas das vezes as pessoas elas trazem traumas do passado, de um pai, de uma mãe, de um avô, de um tio, para a sua vida atual. Nessa pergunta aqui, nesse tópico, como sua família e seus valores pessoais influenciam sua abordagem em relação ao bem-estar de uma criança e de um adolescente? Para você, a família é a base de tudo mesmo? Para mim Ou é você que é a base da sua família? Não, para mim eu acho que um complementa o outro, né? A base familiar é o meu apoio e eu acredito que eu também sou o apoio para a base familiar em si, né? Eu tenho a minha família, que é composta por eu, meu esposo, meu filho, e tenho a minha grande família, que é minha mãe, meu pai, meus irmãos. E eles moram todos aqui em Indiara? Aqui em Indiara. Meu pai mora aqui tem 20 anos. Quem que é seu pai? O Edson, da Campo Vita. Agora ele é de outra empresa, mas ele chegou aqui da Campo Vita, de transporte. Conhecido na cidade também, Isso, né? é conhecido, bem então, conhecido. Então você não é... Quando você chegou aqui, o pessoal não te chamou de forasteiro, não? Não. Quando eu cheguei aqui, a mais zoação foi que... Já tem quanto tempo você já está aqui? Eu vai fazer 3 anos. 3? É recente, mas acredito que isso também não interfere em nada. Nada. Eu tenho no que eu posso estar tô 4 anos que eu oferecendo. estou aqui na Indiara. Então. Já ajudei em Indiara mais do que a maioria das pessoas que moram aqui a vida inteira. Eu falo no tocando os políticos, né? Sim. Então, tipo assim, e as pessoas, elas têm um pouco de receio da gente que chega de fora. Às vezes eles querem... como o pessoal mora aqui a vida inteira, às vezes eles querem fechar as portas para as pessoas que vêm de fora, não sabendo da capacidade e qualificação que uma pessoa tem. Pois é. Né? Assim, tem 3 anos que você está aqui, você já está querendo disputar uma eleição para conselheira. E então eu sou bem capaz. Ela veio para fazer uma diferença. E eu sou bem capaz. Não estou desmerecendo os outros candidatos, acredito que quem venha a vencer que dê o seu melhor. Porque a gente está falando de crianças, de adolescentes, que são o futuro da nossa nação. Então a gente tem que dar o nosso melhor. Mas eu sou bem apta, eu sou formada para isso, eu estudei para isso 4 anos. Então você se sente totalmente 100% preparada para isso? Eu me sinto 100% preparada. Próximo tópico, religião e comunidade.
Você tem alguma religião? Se sim, como você vê a relação entre os seus princípios religiosos e a responsabilidade de cuidar de jovens da comunidade? Você acha que a sua religião, ela te deu uma base, ela te preparou para amar, para amar pessoas que você não são do seu sangue? Olha, eu sou católica, crismada, comungada, tudo nos seus devidos lugares. Só que eu acredito muito que Deus é um só. Né? A gente amar o próximo, respeitar o próximo, ajudar o próximo, apoiar o próximo, não vem muito da religião. Né? Vem daqui, de dentro, do nosso caráter. E acredito que tanto eu quanto um evangélico, se for uma boa pessoa, se ter os devidos princípios, uma base familiar estruturada, ou talvez não, porque às vezes os melhores é aqueles que já passaram por alguns traumas também, né? Às vezes entende melhor que eu, que nunca passei. Justamente. Certo? Já sentiu na pele, pois né? Já sentiu na pele. Ou também não, ou às vezes já passou por aquilo, não quer passar por aquilo de novo e decidir tampar os olhos e fingir que não tá vendo. Então, assim, acredito que amar o próximo e ajudar o próximo vai além. Vai além da sua religião. Vai muito do seu caráter também. Deus é um só. Existe dois tipos de pessoas, no meu ponto de vista, existe dois tipos de pessoas que nasceram nesse mundo. Aquelas pessoas que nasceram para servir e as que nasceram para ser servida. Você acha que você cai em qual dessas daí? Você tá me pedindo para ser sincera? 100%. O nome do podcast é Bambu Tá Gemendo. Olha, tem que ser 100% sincera. Então, bora lá. Eu costumo brincar lá em casa que eu nasci para mandar. Sabe? Porque eu não tenho paciência de ficar esperando a pessoa ter a própria criatividade. Vamos esperar a pessoa decidir. Não. Vou chegar nela, vou orientar, vou falar e vou tentar expor a minha ideia e falar assim, vamos fazer isso? Vamos... Excelente. Né? Eu acredito que seja assim. Aquele vaso tá fora do lugar. Você não tá vendo que tá fora do lugar? Vamos se ajudar, vamos pegar, vamos mudar ele do lugar. Né? Vamos pôr no lugar de volta. Eu acredito nisso. Aí eu já não sei se dizer se eu nasci para mandar ou para ser mandada. Ou para servir. Porque eu também não consigo ficar sentada e vendo as pessoas virem fazer tudo por mim. Não tenho essa paciência e nem esse... Como é que eu posso te dizer assim? Essa paciência... isso, paciência. Você me serve. Não, eu prefiro eu imperativo, levantar. Você é imperativo? Eu sou demais. Eu fiz uma pergunta para uma outra entrevistada e que é algo que eu vejo que acontece, né? Que tem conselheiros tutelares que ficam esperando um diretor, um coordenador disciplinar das escolas ligarem para eles irem atrás dos pais, porque o aluno tem 10 dias que falta a aula. Você é do tipo que vai ficar esperando os diretores ligarem ou você vai estar direto lá toda semana nas escolas fazendo um roteiro aí de trabalho? Uma que o funcionário público em si, eu estou falando de modo geral, o pessoal, já é muito julgado que o pessoal fala que não trabalha, né? Você já viu aquelas piadinhas, né? Todo dia. Funcionário público é isso. Eu já acho que tem os prós e os contras. Eu já acho que tem os que trabalham muito pagam por aqueles que não trabalham. Então, eu pretendo, estou falando do meu ponto de vista, eu pretendo, se eu me candidatar, espero que o município me dê essa oportunidade de me candidatar, eu pretendo ser mais proativa. Em vez de ficar esperando o problema acontecer, eu já prefiro ir me organizando para preveni-lo. Que é o certo, né? Certo? Pois é. Claro, a gente não é um órgão que trabalha sozinho, a gente depende de uma rede. Né? Acredito que todos devem saber disso, inclusive quem participa do próprio Conselho Tutelar já atualmente. A gente depende de uma rede, não é simples assim, vou fazer. Não, a gente não faz milagre. Precisamos de pessoas e mais pessoas, liberações e mais liberações para isso acontecer. Só que ficar parado não resolve nada. Justamente. Você teria dificuldade assim de ir numa reunião com um deputado, com um prefeito, com um vereador para solicitar uma demanda para o município? Não, eu não tenho dificuldade nenhuma de ir atrás do que eu quero. Tanto é que eu cheguei aqui de paraquedas, já tenho uma empresa, já estou disponível, tipo assim... Gera renda, né? Isso que eu estou falando, gero renda, já
tô contribuindo para a Indiara com menos de 3 anos. Tem pessoas que estão aqui que não fez nem a metade do que eu já fiz. Então, eu acho que eu sou bem capaz. Eu acho que o pessoal devia me dar, sim, a oportunidade de mostrar os meus conhecimentos, de mostrar do que eu sou capaz. E também dar oportunidade para coisas novas, né? Da gente correr atrás de... Gostei dessas atitudes que você está falando. E... eu não posso perguntar isso, não. Vem uma coisa na minha cabeça aqui, mas eu não posso perguntar. Bora, eu tô aqui pra responder. Não posso perguntar, não. É porque a gente não pode sair um pouco do... porque eu tenho que fazer um roteiro para todo mundo aqui. Mas vamos lá, vou fazer outras perguntas. Bora. Tem um tópico novo aqui, que é um nome difícil. Colaboração interinstitucional. Custei aprender a falar esse nome. Mas vamos lá. Como você planeja trabalhar com outras instituições locais, como escolas, serviços de saúde, organizações sociais, para promover o bem-estar da criança e do adolescente? Olha, eu acredito que se a gente criar, junto à rede, claro que a gente não trabalha sozinho, o Conselho Tutelar não trabalha sozinho, não funciona. A gente precisa do apoio dos vereadores, do município e tudo mais. Acredito que criando algumas... agora no momento me fugiu a palavra, um pouco por causa do nervosismo também. A gente criando algumas... projeto de lei. Isso, alguns projetos, algumas demandas. E claro, se tiver aprovação do município e tudo mais, eu vejo aí muitas crianças hoje em dia, nas férias, por exemplo, muito sem fazer nada, na rua. O Conselho Tutelar poderia ter feito. Hoje no TikTok, né, na internet, né, fica 30 dias... ele sai até babando. Dançando. Sai até babando. E quando não tá dançando no TikTok, tá jogando, ou tá dormindo, ou pedindo dinheiro pros pais, né? Porque na minha época eu não pedia dinheiro pra pai e mãe, eu trabalhava já. E não produz. Ainda hoje eu publiquei agora no podcast do mas, publiquei o Juanzinho lá, que ele juntou um dinheirinho, eu vi. 30 e poucos reais lá pra comprar um coturno de 100 e cacetada, né? Eu vi. Aí eu falei assim, não, eu vou inteirar, mas é porque, tipo assim, esse dinheiro vai voltar pra ele, mas eu quero que ele tenha o orgulho de ver que o dinheirinho que ele juntou, ele trabalhou. Isso eu tive quando... eu era criança, acredito que você também. Os valores. Isso que a gente na rua pode aprender que hoje tudo é muito fácil, mas dentro da sua casa você foi ensinado a conquistar, não a ganhar. Não, e às vezes ele atrapalha mais do que ajuda, sabe? Esse dia pra trás eu tava fazendo um serviço em uma mesa, aí eu esqueci um saquinho de prego, olhei pra trás, e ele tá lá mexendo lá, eu olhei pra trás, ele acabou com os pregos tudo, batendo nas madeiras lá. Você assim... percebeu que, assim, as crianças pararam de ser crianças? E pararam de resolver as coisas, né? Os presentes hoje que dão, e tô falando em geral, os presentes que dão hoje é muito tecnológico, muita coisa. Ninguém pega mais uma bolinha de gude e dá pra criança brincar. Ninguém faz mais isso. Festas. Gente, hoje em dia o povo faz festa de aniversário parecendo que é um casamento. Eu peguei meu filho... nesse aniversário chique que você está falando aí, às vezes o pai e a mãe nem conversa com o aniversariante. Pois o filho tá lá, às vezes, passando por uma crise interna e o pai e a mãe nem sabem, tá dando festa e se aparecendo. Eu peguei meu filho no aniversário dele, em vez de fazer uma festa para 30 crianças que ele nem conhecia, levei um bolo na escola, que é as 20 crianças que ele tá todos os dias, e levei ele para viajar. Ele pulou, ele brincou, ele escorregou, ele nadou, ele não pegou no celular num minuto. Legal. Né? Eu acho que a gente como mãe ou como cidadão, a gente tem que voltar às raízes, a gente tem que ensinar as crianças a brincar, a ser criança. Você falando de levar ele pra passear. Com 4 aninhos, eu falei, eu vou levar pra... Com quantos anos, amor, que a gente foi com o Juan? 4 também, não foi? Foi 6 anos, não, 5. 5 anos, né? No aniversário dele também, ao invés de a gente fazer uma festa grande, a gente pegou e foi pro Paraguai. Tem até uma história engraçada. Deve ter se divertido lá. A gente foi de carro. A gente foi... pensa numa aventura que eu né, com 35 anos de idade, nunca fiz na minha vida, que foi uma aventura. A gente foi de carro pro Paraguai, só que a gente não foi ficando em hotel, a gente foi acampando, em barraca. Passando, que delícia. A gente foi acampando em cachoeira. Tá vendo? Interessante perto demais. da praia, né, amor? Se você fica num hotel... Você poderia ter optado pelo hotel, que é mais confortável. E chegar no hotel, seu filho ia pegar o celular, você ia pôr um desenho. E você, tipo assim, acaba que ia fazer o que você geralmente faz aqui. Não, aí chegou lá, tinha um pessoal vendendo uns 38. Ele é metido a ser policial, sabe? Aí tinha 38 vendendo no chão, assim, metralhador. Ele, nossa, papai, vamos comprar tudo, tá tudo barato demais. Eu nunca fui no Paraguai, você acredita? E é pertinho ali tá perdendo muita coisa, não. E é pertinho ali de Campo Grande. Eu vivi em Campo Grande, a capital lá do estado do Mato Grosso. Eu
depender de mim, eu não voto lá mais, não. Eu não gostei, não. Não gostou? Nem tem bagunçado. Eu gostei do Goiás, Tem bagunçado, sabia? basta Campinas ali em Goiânia ali, porque aquele comércio, comércio lá é muito bagunçado. Aí tem uns caras que ficam um tal de piranha, né, amor? Tem uns tal de piranha que fica em cima de você. Você quer comprar o quê? Quer comprar o quê? Você é goiano mesmo? Eu sou goiano raiz. Eu gostei do Goiás, viu? Até o jeito de falar, eu sou realmente, tipo assim, eu até brinco quando eu vejo meus parentes, que é tudo sul-mato-grossense, gaúcho ou paulista. Eu brinco com eles, eu falo, realmente o Goiás é mais. Eu gostei. Claro, tem os prós e os contras, né? Não sei se é só aqui em Diara. O povo reclama muito da mão de obra aqui. O povo fala que o baiano é preguiçoso, sabe? Não fala? Tem muita gente que fala que o baiano é preguiçoso, mas a gente conhece, né, amor? A gente viaja bastante. Olha, a gente conhece os baianos, a gente conhece os mineiros, a gente conhece os paulistas, a gente conhece os goianos. Fala um negócio pra você. Tem uns goianos aí que os bichos Isso que eu ia falar. É ruim de serviço, aqui viu? Aqui em Diara, eu não sei pra fora, mas aqui em Diara, olha, pra você abrir uma empresa, você tem que ser corajoso, viu? Não, aqui em Diara você tem que ser corajoso e começa já ao abrir. Você manda mensagem para as pessoas, elas te respondem 2 dias depois. Até parece que você tá pedindo um favor para elas, que você não vai pagar. E depois que você conseguiu abrir com muito custo, começa a parte de mão de obra funcional, que é os funcionários. Muito difícil também, mas vamos lá, a vida que segue. O negócio é a qualificação, porque hoje em dia as pessoas, os municípios goianos em geral, e eu falo não só os municípios goianos, mas como o Brasil inteiro, existe a política da corrupção. Sim. E a política da corrupção, ela estragou a cultura do próprio povo. Então, aqui em Diara você vê que até que agora está bem menos, mas você vê em diversas cidades aí que tem pessoas que são totalmente desqualificadas ocupando cargos de pessoas qualificadas. Só porque ela é amiga do prefeito, é amiga do vereador, é sobrinha de um deputado. Então, elas estão ocupando esses cargos e as pessoas que realmente têm capacidade, se qualificam para isso, não buscam seus direitos, não vão atrás e falam assim, peraí, esse cargo que essa pessoa está ocupando aí, esse cargo aí era para pessoas do meu perfil. Pessoas que acordou cedo, trabalhou o dia inteiro e foi para a faculdade à noite e agora sou formado e eu mereço esse cargo. E hoje a gente não vê isso. Hoje você pode ver que a maioria aí dos gestores aí, entre aspas, não fez um curso de gestão de 1 vídeo, 2 vídeos no YouTube. Eu vou ser bem sincera. Eu estou participando do processo seletivo, né, do Conselho Tutelar. Porém, eu acho que a falta de, que nem você falou, de pessoas qualificadas, eu acho isso péssimo. Péssimo. Pensa comigo, você estudou 4 anos. Quase 15. Não, você se formou, você gastou para isso, você teve um investimento que não é baixo, para você se formar hoje em dia não tá fácil. E você não tem vida, né? Na época de que você tá estudando, você não tem vida, pessoal. Eu trabalhava de dia, estudava à noite, precisava pedir pro trabalho me liberar para fazer estágios, coisa que é uma obrigação da empresa, porém todo mundo te olha torto na hora. Não é fácil. Aí tô aqui concorrendo com 15 candidatos e corro o risco de não conseguir por conta de voto. Por quê? Porque eu não tenho afinidade suficiente com as pessoas igual os outros 14 candidatos têm. Não estou dizendo que não são capazes. Às vezes, façam um trabalho até melhor que eu. Estou dizendo o que você acabou de citar. Pessoas que não são qualificadas ocupando cargos porque são próximos de pessoas que têm um nível de interesse aí na população maior. Então, que nem eu te falei, no dia que lá na Câmara que eu fui, falaram até 5 minutos, eu falei muito rápido, me apresentei curtamente, porque eu sabia que você ia estar dando essa oportunidade pra gente, e eu ia ter um tempo maior para falar e de me expressar porque 5 melhor. minutos não tem como você saber. A pessoa, porque, às vezes o nervosismo ali, a pessoa é super qualificada, o nervosismo ali, às vezes, o prejudica. Pois é. Na hora lá eu falei, eu vou ser curto e breve, até porque muitos que estão ali, às vezes nem dão a devida importância no que eu vou falar, vou deixar para falar a hora que for divulgar realmente. A sorte é que estava transmitindo ao vivo, né? Que teve muitas pessoas que assistiram. Né? Aí depois o pessoal começou a falar, eu vivo, tem o link e tal pra gente entrar, né? Se eu soubesse, tinha falado um pouquinho mais. Na hora eu não me atentei a isso, que foi ao vivo. Mas passou, tô aqui hoje, graças a você, e o Bambu tá gemendo. Você acha que o conselheiro tutelar... essa é uma pergunta que a gente pode fazer para todas as profissões, mas eu quero falar em específico. Você acha que para ser conselheiro tutelar, você tem o perfil da pessoa tem que ser mais
centrada, a pessoa tem que ser boazinha, a pessoa tem que ser séria? Como que você acha que é um perfil de pessoas para esse cargo? O que é boazinha pra você? Boazinha é aquela pessoa que quer levar tudo na conversa. Não, vamos conversar aqui e tal. Que tem coisas que não adianta, né? Igual, por exemplo, que cresceu no universo aí hoje, as pessoas narcisistas. Tem muita gente. E outra, se você não sabe o que é uma pessoa narcisista, pelo amor de Deus, para esse vídeo agora e vai pesquisar. Pessoas narcisistas são mais comuns do que você imagina. E quando você conhece esse tipo de pessoas, não tem como você ser boazinha ali. Não, vamos conversar, vou dar uma chance, vou dar 2 chances. Às vezes na terceira chance, naquela conversa ali que você dá para uma pessoa, aquela pessoa matou o próprio filho, né? Matou a própria esposa. Então, como você acha? Pele de cordeiro. Um lobo em pele de cordeiro. Então, como que você acha que deveria ser o perfil de um conselheiro? Para começar, o mais transparente possível. Né? A gente tem que saber o caráter da pessoa. Ah, mas como você vai saber o caráter da pessoa? Eu tenho um pouco de facilidade porque eu estudei para isso. Tem bastante psicologia no meu Persuasão, ramo. né? Isso. Eu consigo ver se a pessoa está sendo falsa, se ela está sendo um lobo em pele de cordeiro, com mais facilidade, acredito eu, né? Eu até brinco com o meu esposo, eu falo, ai, Rodolfo, você vê inocência em muita gente. Não funciona assim. Acredito que pra gente... como eu vou lidar com crianças e adolescentes, eu não posso ser muito boazinha. Né? Você mesmo deve perceber na sua criação com o seu filho, quando você é muito molenga com eles. Você tem que ser firme, né? E mostrar que você está entendendo eles. E, ao mesmo tempo, fazer que eles te entendam. Não é fácil, não. Tem gente que pensa que é até impossível. Por isso que muitas mães desistem. Deixa com a avó, ou prefere não ser mãe, ou deixa com o pai, ou some no mundo. Como ambos os pais também fazem isso. Você tem que ser firme. Sempre que eu vou falar com o Pedro, o meu filho ele tem 4 anos, só que ele tem o meu gênero purinho. Se eu gritar com ele, aí que ele força a barra, sabe? Aí você percebe assim, não, pera aí, eu tenho que mudar a minha forma de conversar com ele. Não, eu já percebi faz muito tempo. Sei como é que é. Eu falo com ele firme, mas tipo assim, de um modo que ele entenda que eu estou conversando, não gritando ou brigando. Hoje as crianças e os adolescentes estão muito assim. Se eu chegar numa situação gritando, para começar, eu não tô sendo profissional, né? Justamente. Não é meus filhos. Até com filhos a gente não pode ser assim, porque eu não fui criada nessa base de grito e pancadaria. Então acredito que conversando firmemente, mostrando para ele, é assim, assim, assado, eu acho que eles entendem mais do que na brutalidade. Eu também. Esse dia pra trás, a gente até... ontem, né? Acho que foi ontem de ontem, né? O Juan nós tava na janta ali, o Juanzinho. Ai, eu tô sofrendo bullying. Eu falei assim, o quê? Olha só como que ele sabe isso aí. Aí a Paula, ai, meu filho, o que foi que você tá sofrendo bullying, né? Aí ele, não, por causa do papai. Eu falei assim, então tá, o que eu tô te bullyingando? Aí ele, não, é porque você falou uma coisa que eu não gostei. Eu não sou um bebê mais. Olha pra você ver. Ai, meu Deus. Eu sou um homem. Aí eu falei assim, então você quer que eu te chame de homenzinho? Não, homem. Olha... Desse tamanhozinho que é pra me chamar de homem. O Pedro, ele tem 4 aninhos. O pai dele foi dar um beijo nele. Foi ontem de ontem. Inclusive, tem em áudio aqui também, que ele falando, não sou mais bebê. Ele falou assim, tchau, neném do papai. E ele, aqui não tem neném. É o Pedro. Ali. Aí como que você vai... Aí você, na hora, você para e fala, meu Deus... As crianças crescem muito rápido, né? Aí eu não sei você, mas eu não funciono na base do grito e do berro. Nunca funcionei. A minha mãe nunca relou a mão na gente. E todos os 3 filhos da minha mãe deu pessoas boas. Eu não vou dizer que eu não dou uma chineladinha de vez em quando, não. Imagina. Eu boto de castigo, de vez em quando eu grito, porque a gente é mãe. Não tem como, né? A gente sai da casinha de vez em quando e tem que se permitir mesmo dar uma de doida de vez em quando. Não adianta a gente estar no podcast aqui para as pessoas conhecerem o nosso entrevistado. Não adianta ela sentar aqui e dar uma de boazinha, de um falso moralista, que a gente sabe que na prática não é bem assim. Tem dia que eu surto lá que parece que eu sou mãe de 4, mas não, é só um mesmo. Próximo tópico, transparência. Como que você acha que a transparência ajudaria hoje um conselheiro, caso você chegue lá? Como assim? Vou ser mais específico. Hoje, a fama de um conselheiro é de que não trabalha. Sim.
Quando as pessoas falam assim, não, aquele conselheiro ali trabalha, é porque são pessoas mais próximas daquela pessoa que entende a realidade daquela pessoa. Mas a grande maioria das pessoas acham que realmente o conselheiro não faz nada. Como que você acha que você pode fazer para mudar essa visão das pessoas sobre o conselheiro? Por exemplo, você faz um ofício, fala assim, olha, esse mês de agosto a gente atendeu 100 famílias. Esse mês de agosto a gente entregamos 10 cestas básicas. Esse mês de agosto acompanhamos 10 crianças que estavam em falta na escola. É um meio de fazer a declaração de que realmente você está sendo paga e você está honrando aquele pagamento seu. Olha, se eu for eleita a conselheira, eu acredito que esses relatórios mensais para a gente estar expondo o nosso trabalho e também o município apoiar a um portal de transparência. Porque como que as pessoas vão saber se a gente não tem também como expor? Certo? Que nem a gente entra lá no site da prefeitura, tem tudo que... tem fotos, tem vídeos, tem obras, tem visita aqui, visita lá. Você não vê isso disponibilizado para o conselho, para o conselheiro. Mas você não acha que é o próprio conselho que tinha que fazer isso? Acredito que é o que eu estou falando. Se eu for eleita, eu vou correr atrás para a gente ter essa oportunidade. Porque às vezes também, a gente de fora, acredito que se forem atrás, acredito que consigam. Talvez não tenham ido. Né? Ou às vezes não querem. Isso, para não ter que trabalhar na realidade, Isso. né? Mas acredito que se eu for eleita, eu vou atrás disso. Porque você imagina, a gente, quanto mais conhecido for, mais apoio a gente vai ter. Justamente. E como a gente não trabalha sozinho, a gente tem uma rede de apoio, a gente depende dessa rede de apoio. Não precisa fazer parte do conselho. Se você for estudar, você vai ver que depende de uma rede de apoio. Para a gente conseguir isso, a gente precisa de um portal de transparência. A gente precisa... os atendimentos do conselho são privados. A gente não pode expor a família. A gente não pode escancarar o problema eu digo o resultado. A gente não pode. A gente pode, por exemplo, tem muitas... Só que alguns projetos, crianças que às vezes passou por traumas e está se reabilitando de novo, a gente pode estar acompanhando e postando o progresso delas. Famílias, em que nem você comentou sobre as cestas básicas, a gente pode sim tá mostrando no portal. A gente não precisa, porque eu acho muito brega e muito desumano um político entregar uma cesta básica e tirar foto entregando a cesta básica. Tá usando daquilo para eu acho muito desumano né? isso, sabe? Então, eu não falo no tocante a tirar foto e postar na internet sobre a cesta básica. Mas tira a foto da cesta básica e fala assim, ó, a gente entregou 200 cestas, mas não precisa colocar assim, as pessoas do projeto em si, né? Entregou. Uma matéria do projeto, não foto das pessoas que você ajudou. Até porque eu acho que a gente não pode expor as deficiências das pessoas assim. E tem muita gente que é só por um período, né, que tá passando dificuldade, né? Eu já passei, não dificuldade de fome, mas quando eu fui mãe, eu tive que parar de trabalhar, então, ou seja, ficou um salário a menos dentro de casa para ajudar, então eu já passei por algumas dificuldades. Quem nunca, né? Sim. Quem nunca, só quem veio de berço, porque a gente que tem que trabalhar para ter as coisas já passou sim alguma dificuldade. Minha família não é rica, eu não venho de berço rico. Se eu tenho o que eu tenho hoje foi por mérito, a minha faculdade foi eu, minha família, a gente se ajudou e pagamos. Se eu consigo hoje estar aqui falando para você com essa tranquilidade e essa firmeza, tranquilidade barra nervosismo, que não tem como não ter, que nem eu falei, quando a gente quer muito uma coisa a gente tem, tudo a gente tem uma certa dificuldade. E eu não ia gostar que as pessoas usassem dessa minha deficiência, desse meu momento difícil para se eleger ou para se promover por alguma coisa. Né? Quando eu for te ajudar ou fazer alguma coisa por você, o conselheiro, quando ele vai trabalhar ou quando ele vai exercer a profissão dele, lógico que a gente não pode ser muito sentimental. Isso. Não pode deixar o sentimento tomar conta, porque vão ter casos que a gente vai ter que tomar decisões difíceis. Na verdade, a maioria delas, né? A maioria. Inclusive, eu tenho uma amiga que é conselheira, eu falei com ela um pouquinho antes de vir, que ela é conselheira lá na minha cidade. Ela não quer mais participar. Ela não vai se reeleger, ela vai encerrar e vai sair. Ela falou que não deu conta de continuar e separar tipo assim, a vida pessoal com o pessoal com o profissional. Ela disse que levava para casa os problemas, chegava lá para a filha dela e chorava em prantos.
Complicado mesmo, gente. Tem que pensar muito. Tem que ter. E seu esposo te apoia nessa decisão sua? Ele me apoia. Sabendo que é pauleira? Que eu vou ter, assim, porque ele sabe que você vai dedicar mais do que a grande maioria, né, das outras pessoas. Eu conversei com ele a respeito disso. Eu falei, eu sei que você trabalha muito. O Rodolfo tem uma carga de trabalho excessiva, sabe? Ele trabalha muito. Transportadora não é, entrou às 8, sai às 6. Não tem hora, né? Não tem hora. Ele só tem hora para entrar, que é às 6h30, 7 horas da manhã. Dali em diante, tem dia que eu vejo ele só 10 horas da noite. Né? Eu comentei com ele, eu falei assim, olha, eu quero me dedicar, eu quero me esforçar. Os anos que eu passar ali, eu quero tirar o máximo tipo assim, de experiência que eu puder, sabe? Tanto para mim, pro meu pessoal, quanto pro meu profissional. Porque eu acredito que a gente pode sim agregar na nossa vida pessoal algumas coisas que a gente vivenciar, né? Só que, a hora que eu chegar na minha casa, a gente tem que estar com a cabeça preparada. Eu vou entrar no conselho, desligar, né? Eu vou entrar no conselho, vou ganhar bem, vou trabalhar tantas horinhas ali e pronto. Que se exploda o resto. Não. Se você for se empenhar mesmo e se dedicar e querer fazer a diferença, você vai presenciar cenas que vão te abalar. Então, você tem que estar preparada. É na onde entra a parte, às vezes, da qualificação. Se você não se sente qualificado, não entra achando que é só pelo salário. E no seu ponto de vista, você acha que muitas pessoas entram só pelo salário? Eu acho que 80%. Eu acho 90%. Próximo tópico aqui, ó. Abordagem às diversidades. Como você planeja garantir que todas as crianças e adolescentes, independentemente de sua origem cultural ou social, recebam a atenção adequada do conselheiro? Como eu pretendo garantir? Isso. Não é fácil, né? A gente tentar garantir que todas as crianças sejam realmente beneficiadas aí. Eu falo assim porque tem conselheiros que... Isso é uma pergunta mais fácil para quem já trabalhou no conselho responder, né? A gente não, mas de qualquer forma, é o que você acha, né? É a sua opinião de como que você acha. Porque tem pessoas que vão tratar um filho de um rico de uma forma e o filho do pobre diferente. Então, no seu ponto de vista, como que você vai fazer você vai tratar todo mundo igual, cada caso é um caso? O que você me fala sobre isso? Tratar todo mundo igual não coediz com cada caso é um caso, né? É claro que cada caso é um caso. Vai ter crianças que sofreu abuso e vai ter crianças, abuso sexual, vai ter crianças que sofreu abuso verbal. E isso são todos, né? Isso. Rico, pobre, branco, vai negro. Vai ter crianças que sofreu agressões físicas. Então, assim, eu vou ter que tratar o caso com as qualificações adequadas para cada caso. Porém, o status social não intervém nessas horas. Não pode jamais. A gente jamais pode deixar o dinheiro vir primeiro que o ser humano. Jamais. Isso é difícil, né? Tipo hoje em dia no interior mesmo, igual em Indiara aqui, é pressão. Isso é pressão. Não me deram pressão aqui para me mandar o roteiro pro candidato já sair na frente dos outros. É estudarem as perguntas antes de fazer. Mas você se manteve firme, tá fazendo um excelente trabalho. Eu acredito que se todo mundo tivesse a sua... Como é que eu falo assim? Desse o primeiro passo igual você deu, daqui uns anos o Conselho Tutelar não vai estar tão assim, igual é hoje em dia. Você mesmo acabou de falar para mim sobre transparência. O que a gente pode fazer para ser mais transparente e o nosso trabalho aparecer? Se toda vez que alguém for querer incentivar e ajudar a transparecer, vir alguém criticando e só dando crítica em cima de crítica, isso não vai acontecer, não vai rolar. Vai continuar sendo aquela velha história. Funcionário público não faz nada. Isso. Eu falo isso porque eu trabalho com órgãos públicos e eu vejo o tanto que, às vezes, o próprio funcionário público é injustiçado. Sim. Eu tenho certeza que a maioria não trabalha, mas eu tenho certeza também que uma minoria trabalha e tudo que você vive hoje usando o sistema público é fruto dessa minoria que trabalha. Sim. Porque o sistema é muito grande.
Então, a gente não pode generalizar de que todos não trabalham. Sabemos que tem pessoas dentro do Conselho Tutelar que trabalham, fazem um trabalho muito a sério. Sim. Mas também sabemos que tem pessoas que só estão lá por causa do salário. Só não estão lá por causa do salário. Exatamente. Então, o intuito do nosso podcast é justamente identificar essas pessoas. Porque hoje eu pego aqui uma podcast falando com você. Aham. Você falou, a gente, com pouco tempo de conversa, a gente sabe quem que é a pessoa que está na malandragem aqui ou não é. A gente sabe. Então, pega o seu podcast, pega o podcast do outro, pega o podcast do outro. Peraí, e aí? O que você acha? Não precisa ser inteligente. Ah, tá querendo dar uma de inteligente e se sair. Não precisa disso. Né? Tipo assim, mas como que eu vou saber se ela tá falando a verdade? Eu nem conheço ela. Ela mal chegou aqui e já tá querendo dar uma de que sabe tudo. Não. Eu não sei tudo, eu tô longe de saber tudo. Tem vezes que eu aprendo mais com o Pedro do que o Pedro comigo. E meu filho tem 4 anos. Eu tô aqui porque eu quero tentar tirar essa ideia de que, além do funcionário público não fazer nada, de que o Conselho Tutelar não trabalha e poder fazer a minha parte para melhorar o mundo. O salário, claro, é ótimo, é maravilhoso. Ninguém trabalha de graça, nem relógio, se você não trocar as pilhas. Só que eu acredito que se a gente for trabalhar pensando só no salário, eu ia trabalhar de assistente social, que ganha mais. Você não concorda comigo? Perfeitamente. Pois é, eu não estaria aqui. Não sei se pode falar o salário. Não, aqui pode falar tudo. Qualquer então, coisa, o processo vai ir para você mesmo, porque foi relação ao termo de uso de imagem. Pois aqui, no edital, o que ela fala é a responsabilidade dela. No edital, a base salarial é menor do que o que estão oferecendo para uma assistente social. Então, por que eu estou aqui? Porque ela não conseguiu assistente social? Jamais. Eu tenho formação. Estão precisando de assistência social. Então, assim, é a fome com a vontade de comer. Justamente. Eu poderia ter ido lá. Por que eu tô aqui, então? Pelo dinheiro só? Não. É porque eu sei que essa área tá decadente. Essa área precisa de gente que tem uma nova visão, que tem força de vontade, que tem sangue no olho e faca na caveira, como é que se diz, né? Vamos lá. Aqui a gente vai passar por uma nova etapa de perguntas, né? Primeiros passos, caso você já seja conselheira tutelar. Que não sou, no caso. Não é? Por enquanto. Por enquanto. Né? Caso seja eleita, quais serão suas primeiras ações como conselheira tutelar para entender a necessidade da comunidade e iniciar o trabalho de promoção dos direitos dos jovens? Você vai promover como? A primeira coisa que você vai fazer é o quê? Eu pretendo, se eu venha a ser eleita, organizar alguns projetos e algumas visitações para estar conhecendo melhor a comunidade e a comunidade me conhecendo também. Né? Porque não tem como eu fazer nada sem conhecê-los primeiro, sem saber das necessidades que eles estão tendo. A minha ideia imediata é essa. Eu quero conhecê-los e eles me conhecê-los, para daí em diante eu poder ter alguma ação para tentar melhorar ou mudar e preveni-los e garanti-los dos direitos também, né? Que é o mais importante. Olha a diferença da resposta. Você vai ver o dos outros candidatos. Né? Tem candidato que vai fazer, eu vou fazer isso, isso, aquilo outro. Ela falou assim, eu vou conhecer primeiro para depois ter uma ação. É a mesma coisa da pessoa vai quebrar, um servente vai quebrar uma parede, pega uma marreta e vai metendo essa marreta na parede e tá cheio de cano lá atrás, lá que vai fazer a maior bagunça dentro da sua casa. Exatamente. Então, primeiro você tem que olhar aquela parede, se não tem nenhum cano passando ali, para depois você quebrar. Olha essa diferença. Você vai ver a diferença com os outros candidatos. Próximo tópico, expectativas e contribuições. Quais são suas maiores expectativas ao se tornar um conselheiro tutelar? Como você pretende construir para melhorar a vida da criança e do adolescente na cidade? Você pretende construir o quê? Depois que você já foi lá, analisou, e aí? Eu pretendo criar projetos. Projetos que envolvam cultura, que envolvam esportes. Eu percebi que Indiara gosta muito de esporte, né? O pessoal daqui é bem voltado, inclusive os jovens também. Só que a criança em si, o jovem ele já está um pouco mais decidido do que ele quer fazer. A criança em si, ela já precisa ser um pouco mais acompanhada de perto, mais moldada, né? Mais direcionada. Então, acredito que projetos que atribuam aí a cultura, a organização, culinária também, eu acho interessante. Projetos que, tipo assim, relembram o nosso mundo antes de toda essa turbulência que tem hoje. Você se considera mais raiz ou Nutella? Eu já me considero raiz.
Então você quer levar o seu mandato como conselheira como raiz. É uma coisa mais raiz, uma coisa menos tecnológica. Ah, mas o mundo hoje é tecnológico. Tudo bem, eu concordo. Tudo tem seu tempo, né? Né? Eu adoro. Só que ela ainda é criança. Pra que confundi-la? Pra quê, né? Pra que mostrar pra ela um caminho sem volta? Porque a internet, gente... um pouco antes a gente conversou, é um caminho sem volta. A pessoa adoece. A internet ela é pequenas doses de dopamina, né? Pois As é. pessoas vão tendo... Não que... mas, nossa, você fala como se você não participasse. Eu adoro. Tenho minhas dancinhas de TikTok, faço. Eu tenho uma vida social também. Certo? Mas Inclusive no tem um Dia limite, dos Pais. Inclusive no Dia dos Pais eu postei um vídeo. Eu, meu esposo e meu filho dançando no TikTok de Dia dos Pais. Tem os momentos... né? Tem os momentos. Só que eu prefiro 1000 vezes pegar meu filho e levar no parquinho do que ficar em casa deixando ele no celular enquanto eu não tô fazendo nada. Então eu pretendo, não digo criar, mas eu pretendo fazer com os filhos dos outros o que eu faria com o meu. E esses projetos, você sabe fazer eles ou você só acha que vai fazer? Não, eu estudei para isso, eu tenho algumas ideias. Então você não precisa contratar ninguém para fazer esse projeto, você mesmo tira ele do papel. Não, eu vou precisar de ajuda. Ninguém faz nada sozinho, né? Eu vou ter meus amigos conselheiros, eu vou tirar dúvidas com eles, a gente não pode fazer e falar, eu vou fazer. Não, tem 5 pessoas ali. Então depende das 5 pessoas. Mas se você quiser fazer e os outros 4 não quiserem, por preguiça ou porque, sei lá, qualquer coisa, o que você faria? Se eu realmente analisar que eu coloco ela na saia justa, hein? Tá mesmo? Você já não vai fazer eu criar inimizade antes de ser eleita. Amigos... eleitores também, se caso a gente vê que realmente é por mera preguiça, aí eu vou um pouco mais além, eu vou falar com gente mais que, mas né? Você teria coragem de dar uma dura no seu parceiro? Eu teria, se é uma crítica construtiva. Esses dias, não vou citar nome, mas depois daquela 3 minutos que deram pra gente lá na câmera, me ligaram e falaram assim, vou te dar uma crítica construtiva. Se é outra pessoa, uma pessoa mais ignorante, falar, não, quem é você, né? Eu aceitei numa boa. Eu acho que se o colega chegar em mim e falar assim, Nayara, calma, você tá demais, dá uma segurada. Porque Né? a pessoa tá de fora, né? A gente tá de dentro. Se eu ver que o coleguinha tá ali fazendo pouco caso, se eu ver que o coleguinha tá, tipo assim, morgando demais, eu vou falar assim, tá acontecendo alguma coisa? Primeiro eu vou procurar saber se ele tá com algum problema pessoal que tá afetando, né? Porque às vezes a gente pode julgar, mas às vezes ele tá passando por alguma dificuldade que a gente... porque eu acredito que a gente passa mais tempo com o seu pessoal do trabalho do que com a sua própria família. Depende do conselho, depende de qual cidade você tá falando. Porque, assim, eu tenho que tentar entender. Se eu ver que realmente é só preguiça mesmo, aí eu vou falar, não, isso não tá certo. Né? Aí eu vou em busca de tentar melhorar aquilo, lógico. E se for outros problemas, se realmente for votado e eles... Eu não posso ir contra também a maioria, né? Isso aí. Vamos lá. Situação real, para mim, é a pergunta, como falei no outro podcast, é a pergunta que vai definir o meu voto, é essa pergunta aqui, que é uma situação real. Vamos lá. Suponhamos que você chega em uma casa, caso, né, você esteja eleita, você chega em uma casa e o homem está bêbado, espancando a mulher e tem uma criança de uns 5, 6 anos do lado. O que você faria de imediato? De imediato? No meu ponto de vista? No seu ponto de vista, com toda a sua experiência, expertise. Primeiro, eu ia remover a criança daquela situação toda. E se o cara te avançasse? Na verdade, a gente não... Como é que eu posso te dizer? Eu não posso já pegar, eu diretamente, e ir lá. Você entendeu? Eu tenho que acionar a rede, no caso, a polícia militar, para estar me acompanhando. Eu tô indo lá pela criança. Tá bom. Aí a polícia militar chegou junto com você. Isso. Provavelmente a polícia já vai lá dar uns tapas no cara. Vai apaziguar a parte do pai e da mãe. E a mãe tá machucada lá, provavelmente ela vai ter que fazer exame de corpo de delito no IML. E a criança? A criança, eu vou dar... No momento ali da situação em si, eu vou tentar proteger ela com os recursos que a gente tiver, que o município nos ceder. Porque... Se o município não ceder, você leva ela para sua casa? Olha, você tá me pondo no mais saia justa, viu? Como profissional, eu não poderia. A gente sabe que não pode. Mas se todas as portas fechassem para você, você teria coragem de levar para sua casa, não é para sempre, mas somente até
Todos os trâmites acontecerem. Se acontecesse de todos os recursos fecharem as portas, que eu acredito que não venha acontecer, se Deus quiser, isso não venha acontecer, até porque a gente tem uma rede de apoio muito extensa, não é possível que não vão estender a mão nessas ocasiões. É possível sim, tá? É possível? É possível. E isso me deixa muito triste, sabia? Porque a gente... O sistema público, você sabe, quase não funciona, né? Então, eu como mãe, por exemplo, eu fico pensando se amanhã ou depois eu faltar, acontecer alguma coisa comigo, saber que meu filho vai estar nessas condições de... Porque hoje a gente tem um prefeito aqui na cidade, falando da cidade de Indiara, hoje a gente tem um prefeito que até ajuda. Mas se amanhã entrar um prefeito que não ajuda? Aí é onde você falou, né? Se eu faria alguma coisa, eu como profissional eu não posso. Eu não poderia, isso iria me afetar, ia afetar minha carreira. Só que eu como pessoa, Nayara em si, não estou falando da Nayara Conselho Tutelar, estou falando como Nayara. Eu iria sim fazer alguma coisa que tivesse ao meu alcance para ajudar aquela criança no momento. Inclusive levamos sua casa, passar a noite. Ah, Dione, você não me bota nessa saia justa. Mas assim, eu quero que você saiba que eu faria sim alguma coisa. Ok. Seja minha casa, ou casa de um parente, ou... que nem você falou... Um abrigo, né? Então, mas no caso entra a parte da rede não ajudar. Que é claro que a gente, na primeira hora, procura Mas da rede que eu estava falando é a rede municipal. Porque a rede estadual, ela até que ela funciona. Porque é muito grande. Eu fico preocupado com a rede municipal. Porque a rede municipal, ela varia muito Tem abrigos prefeito. E tem famílias acolhedoras também. Isso. Você sabia disso, né? Sim. Pois é. Eu poderia procurar famílias. Um abrigo é muito assim... É muito agressivo no momento. Se tivessem famílias que estão dando essa rede de apoio e suporte, eu acho que essa seria uma das opções que eu poderia estar recorrendo. Famílias que estão ali para dar essa rede de apoio também. Como a minha também pode dar, sem nenhum problema. Beleza. Próximo tópico, avaliação e adaptação. Como você pretende avaliar regularmente suas ações e abordagens como conselheiro tutelar e estar disposto a fazer ajustes quando necessário? Como você pretende se autoavaliar? Eu pretendo, assim, quando eu estiver em atendimento, quando ter os casos, chegar no final do dia, eu parar para pensar, analisar e se eu ver que realmente aquela abordagem não foi certa, eu vou procurar estudar e ver outros meios de abordagens adequadas, que poderia estar ajudando tanto a criança e o adolescente, quanto a mim também. Porque se eu não estiver bem preparada, psicologicamente, qualificada, como que eu vou fazer um bom atendimento e uma boa abordagem? Isso. Né? Eu vou procurar me qualificar cada vez mais. Eu não posso, tipo assim, eu fui eleita, pronto. Não. Eu pretendo fazer uma pós, eu pretendo fazer uma graduação. Próxima pergunta aqui. Eu gosto muito do Bolsonaro. Me interessou muito pela política quando ele entrou. Eu odiava a política. Mas por causa dele, eu me apaixonei. Assim, despertou? Isso, despertou interesse. Só que não a ponto de eu... brigar por ele. Não, briguei por ele também. Não a ponto de eu querer entrar na política. Eu ser candidata, entendeu? Eu vou apoiar o meu candidato, mas eu querer ser, não. Tá certo. Contribuição à comunidade. Esse aqui é a última pergunta, é o tópico, né? E antes de finalizarmos, gostaríamos de te dar esse espaço agora, para você compartilhar uma mensagem, né? Você pode olhar para aquela câmera ali, compartilhar uma mensagem e pedindo o seu voto, inclusive falando o seu número, né? Porque a gente já está em eleição, né? Então esse espaço agora é para você ficar à vontade, se você quiser se apresentar novamente, para você depois só fazer o recortezinho lá e postar nas suas redes sociais, assim, com todo o nosso cenário e tal, né? Fique à vontade olhando para aquela câmera ali. Bom, pessoal, cidadãos de Indiara, eu me chamo Nayara Marcela, sou recém-formada em serviço social, me acho qualificada e apta para o cargo. Estou aqui para pedir a vocês que me dê essa oportunidade, me dê essa chance de estar mostrando do que eu sou capaz e trazendo também novas ideias, novas abordagens, uma coisa mais transparente para que a gente possa estar mostrando para vocês a nossa importância e a importância do Conselho Tutelar para o município e para as nossas crianças e adolescentes, que são o futuro da nossa nação, né? Então, na hora de votar, você aí, amigo, cidadão, que está querendo uma mudança,
que está querendo uma reviravolta ou seja melhor do que está hoje, se você precisa que algo mude, vote 107 107. Nayara Marcela, assistente social para conselheira tutelar de Indiara. Muito obrigada. Conto com vocês no dia 1º de outubro. Ok? É isso. Nayara, obrigado aí pelo seu... Obrigada eu. Por você vir aqui no nosso programa. A gente sabe que teve pessoas que tentaram tirar os nossos entrevistados aqui e perder a oportunidade de, às vezes, se expressar com o nosso público, né? Hoje a gente está quase alcançando 41 mil seguidores no Instagram, né? Por glória de Deus, né? Não foi fácil, né? Vai conseguir, se Tem Deus vídeos quiser. nossos lá que estourou mais de 1 milhão de visualizações. Então, eu fico muito grato a vocês que estão nos assistindo. A gente leva, diferente de uma pessoa que comentou aí no WhatsApp aí, que foi candidata também a conselheira tutelar, diferente do que você comentou, a gente leva o nosso trabalho muito a sério. A prova disso é que tudo que a gente faz, a gente usa transparência para tudo, né? Aqui eu não precisava estar convidando todo mundo para fazer parte do podcast. Eu poderia chamar ela, poderia chamar um ou outro. Esse programa aqui é privado. Esse programa aqui, prefeito não manda aqui, vereador não manda aqui, deputado não manda aqui, senador não manda aqui, presidente de partido, empresário, quem manda aqui é eu. Então não adianta vir com pressão, querer desqualificar, que não adianta. Esse programa aqui a gente fez, foi forjado na rocha, tá? Não é qualquer ventinho fraco que vai abalar as nossas estruturas. Então, antes de finalizar o nosso podcast, eu quero agradecer algumas pessoas em especial aí. A Cíntia, né, que ela foi a pessoa que organizou ali todo o trâmite ali com os candidatos ao cargo de conselheiro tutelar. Ela que acho que, se eu não me engano, ela faz parte do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente aqui da cidade de Indiara, né? Quero agradecer também a Ana Paula, né, que é meu amorzinho do Depósito São Luís. Quero agradecer aí também o J. Brito, né, que é um amigo nosso lá, que está no ramo agora de comunicação também. Ele está iniciando aí e está iniciando de uma forma certa, de uma forma que está analisando os fatos antes de ficar fazendo publicação na internet, para não vomitar notícias falsas na internet. Está realmente dando notícias e não fazendo fofocas. Justamente, que é do jornal Conexão. Ele tem uma página no Instagram também, Conexão. Tem um grupo do WhatsApp aqui também que é Conexão. Se vocês quiserem participar desse grupo aí, vocês podem mandar para mim o telefone de vocês, que eu mando para ele adicionar vocês. Deixa eu ver mais aqui. O vereador Vantuir também, que é um cara que toda vez que a gente precisou dele também, ele nos ajudou aqui. E foi conselheiro tutelar também, ele. Sim. Né? E ele me contou coisas aqui do conselheiro tutelar que ele falou que tinha dia que ele chegava em casa e chorava. Né? A minha amiga, que é conselheira lá onde eu morava, ela falou, realmente. Isso. É a parte que a gente fala da qualificação, que tem que estar preparado. Se você realmente quer trabalhar, se você realmente quer participar, você tem que estar preparado. Tem o Hélio Júnior, né, que é o atual presidente da Câmara de Indiara. A Câmara de Indiara também aí, que cedeu espaço também para a gente estar publicando o nosso podcast. Deixa eu ver quem mais aqui. O Fred Souza, meu primão lá do Supermercado Souza. Um abraço. Né, que daqui uns dias o Fred vai estar aqui também para fazer um podcast com a gente. Ideias Gov, que é a nossa empresa de assessoria política, né? Para você que passa vergonha, se você é político ou conhece algum político que anda passando vergonha na internet aí, falando coisa que não sabe, sem propriedade, e está passando vergonha mesmo, porque tem político que faz dancinha de TikTok aí, ao invés de mostrar um trabalho prestado, está fazendo dancinha. Então, para você que conhece um político que está passando vergonha, passa o nosso contato para eles lá, que a gente vai fazer com que eles se destaquem no seu município, tá bom? Para vocês que não ficaram até aqui, muito obrigado. Fiquem com Deus, não esqueçam de compartilhar, de curtir os nossos cortes, os nossos podcasts, e até a próxima.